Olá, senhoras e senhores, estamos de volta, dando continuidade ao ensino de matemática do primeiro ano, dessa vez a unidade 3, né? O que vamos fazer agora? Vamos identificar uma função composta e vamos resolver situações que envolvam funções, ok? Então, let's go! Vamos lá, acompanhe a situação a seguir. Nós iremos ler, galera, esse slide inteiro e no decorrer dos outros slides a gente vai entendendo melhor, ok? Aqui a gente vai acompanhando e vai tendo mais explicações, ok? Paulo, o administrador de um parque de animais silvestres, precisou fazer o levantamento do número de pessoas que visitam o parque aos domingos. Para esse cálculo, ele teve de considerar que cada ingresso dá direito à entrada de um veículo, independente do número de passageiros. Veja como Paulo fez. Ele calculou que aos domingos entra em média 35 veículos no parque a cada hora. Com esses dados, escreveu uma função, a qual chamaremos de V, relacionando o número de horas após a abertura do parque com o número de veículos que entram no parque. Então, o que aconteceu? V, galera, ele chamou de número de veículos. Aqui, ó, V é igual, ok? E o H, número de horas. Então, ó, é uma função de V em H. Está aqui o H e está aqui o H aqui. Ou seja, em média, 35 veículos a cada hora. Então, é 35 vezes H. Então, V é igual a 35 vezes H. O VH, que é uma função, né? A função do número de veículos depende das horas, né? Então, VH é igual a 35 vezes H. Ok, até aqui sem um mistério. Segundo, depois de diversas observações e de muitos cálculos, Paulo percebeu que, em média, o número de pessoas e o número de veículos relacionavam-se de acordo com outra função, a qual chamaremos de P. Como assim? Essa relação, gente, ele viu o seguinte, o número de veículos, o número de veículos ainda é o V, só que também, galera, o número de pessoas, ó, número de pessoas, que ele chamou de P. O P é o número de pessoas e o V ainda continua sendo veículos, ok? O que ele deu aqui? Que em média, assim, ó, P é igual a 4 vezes V. Então, ou seja, em média, o que acontecia em média? Eram 4 pessoas por veículo, né? Se você parar para analisar, em média ele está dizendo que cada veículo, em média, 4 pessoas. Então, o número de pessoas dependia, era sempre 4, porque era a média por veículo, vezes o número de veículos, 4V. Repara numa coisa, galera, nós temos duas funções, ok? Temos duas funções, do primeiro caso e do segundo caso. Então, bora ler aqui o número 3, terceiro. Finalmente, Paulo fez uma composição entre as duas funções e encontrou uma terceira, que relaciona diretamente o número de pessoas com o número de horas. Ó. É basicamente essas duas funções aqui. Ó. Temos duas funções, mas que elas se relacionam entre si. Tudo bem? Elas se relacionam entre si. Aí. Então, temos duas funções, a função essa primeira e a segunda. Então, vamos ver isso mais detalhadamente. Vamos entender isso melhor. A última função que Paulo encontrou é chamada função composta de P com V. Indica por POV. Lemos P composta com V. Veja o diagrama que aqui temos aqui o número de horas, né? O primeiro, o número de veículos e o número de pessoas. Ou seja, função composta, gente, é basicamente isso. É uma função se relacionando com outra. Uma função dentro de outra. É basicamente isso. Ok? Temos aqui, ó, número de horas. 1 hora, 35 vezes 1, que era a primeira, dá 35. Só que aí multiplica isso por 4, porque lembra que era 4 pessoas. Lembra disso? 4 pessoas em média por veículo, que aí daria 140. É uma função trabalhando em função de outra. Função composta. Ok? É assim, gente, simples. Uma função dentro de uma função, vamos assim dizer, de uma forma mais resumida. Ok? A gente vai entender isso melhor quando a gente for trabalhar com os exercícios, ok? Por enquanto estamos só vendo a definição, ok? Estamos vendo o conceito. Não é difícil, ok? Tranquilo? Vamos continuar então.
Função composta. Agora sim. Sejam as funções f e g. Aqui nós temos uma função aqui, ó. F de x está aqui, ó. Essa é a primeira, f de x. E temos a função g, que a gente chamou de g de x. Temos duas funções aqui, correto? Temos um valor do domínio de f, por exemplo, x igual a 2. Então, obtemos, ó. O que ele fez aqui? No lugar do x, galera, ele colocou 2, ó. No lugar do x, coloca 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que deu 5. Ok? Agora, usamos esse resultado como um valor do domínio da função de g. Ou seja, a resposta não deu 5? Agora, vamos colocar ela no... Vamos usá-la na segunda função. G de x é igual a x ao quadrado. No lugar do x, você coloca 5. Que fica 25. Então, o que nós temos, na verdade, essas duas construções, uma depois da outra, podem ser resumidas desse jeito. Ó. G, f de 2 é igual a g de 5 igual a f, que é igual a 25. Desculpa, me atrapalhei aqui um pouquinho. O que acontece é o seguinte, galera. Isso aqui é isso aqui, ó. Para resumir, é basicamente isso aqui, ó. Temos a função g e dentro da função g temos o f de x. É basicamente isso aqui, ó. G f de x é uma função dentro de outra. O que a gente fez primeiro? Primeiro a gente calculou o valor de f de x. Sei lá, na primeira função, x igual a 2. A gente achou 5. Só que a resposta, obviamente, o que vai acontecer? A resposta, obviamente... Espera aí, rapidão. Deixa eu melhorar aqui. A resposta, obviamente, a gente coloca agora a resposta que foi 5 dentro da própria função g de x. Entendeu? Uma função trabalhando dentro de outra. Função composta, função dentro de outra. Como é que lê isso? Lê esse g de f de 2 aqui, ó. Como é que lê isso aqui? Tá aqui, ó. G de f de 2. Que vai ser a mesma coisa que g de 5, que vai dar 25. Ok? Tranquilo, galera? É basicamente isso. Ok? Vamos ver aqui. Vamos ler aqui embaixo. Note que o valor x igual a 2 no domínio de f produz um valor igual a 5 no conjunto imagem de f. Este, por sua vez, é um valor do domínio de g e produz valor 25 no conjunto imagem de g. Então, dadas as funções f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado, podemos construir a função h definida como? Como assim? Aqui nós temos a função composta, né? H de x, assim, ele está dando, em vez de ele chamar de g de f de x, ele está transformando isso numa coisa só, ok? Esse h de x está unindo as duas coisas em uma só. O h de x, aqui, ó, h de x, ele está transformando isso aqui, ó, é a mesma coisa. Em vez de ele chamar de gf de x, ele está simplesmente juntando as duas e dando um outro valor, h de x, ok? Que é a mesma coisa que o quê? Não é função dentro de uma função? Então, ficaria o seguinte, ó, repare, o f de x, galera, não é 2x mais 1? Então, eu estou colocando aqui, ó, 2x mais 1. Só que perceba que o que está aqui dentro em g de x, ó, está elevado ao quadrado. Ó. Então, ou seja, 2x mais 1 elevado ao quadrado, ok? É uma função dentro de outra função, ok? Eu sei que assim no começo parece um pouco assim complicado, mas não é, galera. Quando a gente for trabalhar isso aos poucos com exercícios, você vai ver que não é uma coisa complicada, não é um bicho de 7 cabeças, ok? É tranquilo, função composta, não é difícil, ok? Lembre-se, função dentro de uma outra função, função trabalhando em função da outra, ok? É isso, se relacionando. Vamos continuar então. A função h é construída a partir das funções f e g da seguinte forma. Dado um número x, inicialmente aplicamos sobre ele a função f e ao resultado obtido, aplicamos a função g. Para a função f, a regra é multiplicar por 2 e somar 1. E a regra para g é elevar ao quadrado. A regra resultante para h é multiplicar por 2, somar 1 e elevar ao quadrado, ou seja, juntar os dois. É basicamente isso. Obtemos a regra para h aplicando a regra para f e em seguida a regra para g. Ok? Vamos ler mais algumas definições aqui. De um modo geral, dadas as funções f e g, começamos com o número x no domínio de f e calculamos sua imagem f de x. Só relembrando, lembra galera, f de x é a mesma coisa que y, lembra? A gente viu na unidade passada.
YF de x é a mesma coisa, lembra? YF de x, tá bom? Se esse número está no domínio de G, então calculamos sua imagem dada pela função G, que é GF de x, que seria o y, só que também seria um y aqui, só que aqui seria o y da função G e não o y da função f, ok? O resultado é uma nova função, ou seja, h de x é gf de x. Que eu falei, lembra? É a mesma coisa, galera. Em vez de ele chamar assim, ele juntou as duas, certo? Em vez de ele chamar assim gf de x, que está correto, ele simplesmente deu um outro nome, h de x. Tudo bem? Obtida por substituição em g de x por x. Ela se chama composta de g e f e recebe a notação seguinte, GOF, ok? Ou seja, desse G bola F. Quem está dentro de quem? É o f de x que está dentro de G, né? É a função f que está dentro de G. E se fosse o contrário? Se fosse a G que estaria dentro de f, aí seria como? Seria assim, f, né, de G de x, ok? E aí como seria? Seria assim, f o g, ok? Ou seja, como se leria isso? F bola G, o contrário, o inverso, tá bom? Mas nesse caso aqui que a gente está vendo, é a função f que está dentro de x, né? Concorda? Ó, é gf de x e não f de x gx. Então, dadas as funções, temos aqui a função composta j é definida por aqui. Pode ser assim, ó, a nomenclatura, ou assim, ó, ok? As duas estão corretas. A nomenclatura, ok, gente? Como se escreve? Os dois estão corretos. Tá bom? Então, ok, né? Tranquilo, sem preocupações. Vamos dar continuidade. Função 1 para 1. O que é isso? Vamos olhar esse exemplo aqui. Note que em f, ou seja, a função f. Cadê a função f? Está aqui. Está aqui a função f. Está aqui. Quaisquer dois números do domínio A têm imagens diferentes. Calma, vamos entender isso passo a passo. Tem imagens diferentes para quaisquer dois números. Vamos pegar dois números quaisquer aqui. Ué, vamos pegar aqui, 1 e 2. 1 e 2 aqui dessa função f. Para onde ele está apontando? Para o 5 e para o 7. Ok, outros dois números quaisquer, 2 e 3, 7 e 9. Também tem imagens diferentes. Sabem que eles estão apontando para números diferentes? 3 e 4. Imagens diferentes, ok? Não importa, se você escolher qualquer dois números aí, eles não repetem os números na imagem, ok? É isso que está dizendo aqui, ó. Quaisquer dois números do domínio A têm imagens diferentes, tá bom? Vamos continuar. Mas em G, vamos olhar o G agora. Olha aqui, a função G. Agora estou olhando para essa segunda aqui. 2 e 3 têm a mesma imagem 9. Se você parar para analisar, ó, 2 e 3... você escolher 2 e 3, ó, eles apontam para o mesmo número. Então, eles têm a mesma imagem que é o 9. Ok? Ou seja, na função g, se você colocar o número 2 no lugar do x, você vai achar 9. E se você colocar o número 3 também no lugar do x, você também acha 9. Então, tem a mesma imagem. Então, basicamente, o que? G2, ok, ó, aquilo que eu falei. Se você coloca, aqui é gx, né? Seria assim, gx. Se você coloca no lugar do x o número 2, que é aqui, ó, que ele coloca, ó, bem aqui, ele aponta para o 9. Então, G2 é igual a 9. E o G3 também é igual a 9. Mas, no caso aqui, na primeira função, né, f de x1 é diferente de f de x2, ok? Ou seja, não importa quais os valores que você coloca, ok? Em x, não vai repetir a imagem, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, ok? Note que em f, quaisquer dois números do domínio A têm imagens diferentes, mas em G, 2 e 3 tem a mesma imagem 9. Em símbolos, G2 é igual a G3. Sim, a gente viu que se você coloca o 2 e o 3 no lugar do x na segunda função, que é a G, a imagem repete. Mas no caso da primeira, que é f de x1 é diferente de f de x2. Para quaisquer x1 diferente de x2. Ou seja, não importa, na primeira não importa o número. É isso que ele está querendo dizer aqui, matematicamente falando. Tudo bem? Isso aqui foi mais uma definição, ok, galera? Não precisa se preocupar. Não entendi, não. Calma.
Você entendeu a explicação? O que ele está dizendo é isso, que na primeira função não repete a imagem, ok? Não importa quaisquer dois números que você escolha, pares, nunca vai repetir. Agora já na segunda repete o 2 e o 3, tá vendo? É isso que ele está querendo dizer. Tranquilo? Continuando então. E o que é o gráfico da função 1 para 1? O que isso quer dizer? Quando isso acontece que a gente viu lá atrás, ok? Quando isso acontece, dois números têm a mesma imagem, o que acontece? Se uma reta horizontal encontra o gráfico de uma função f em mais do que um ponto, então f não é 1, lê-se 1 para 1. Como assim? Vamos entender. O que ele está dizendo? Se uma reta horizontal, reta horizontal. Cadê a reta horizontal? Coloquei da mesma cor aqui, o azulzinho aqui, tá vendo? Essa reta aqui, galera, ó. Essa reta azul, que vai daqui, ó, até aqui. Tá vendo? Ok. Se uma reta horizontal encontra o gráfico de uma função f em mais do que um ponto, ó, a função, galera, é essa vermelha. Lembra que a gente aprendeu a traçar, lembra os pontinhos, traçar o gráfico? Então, tá vendo a função aqui vermelha? A reta horizontal está encostando em dois pontos, galera. Ó. Se você parar para analisar, esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto, ó. Nesses dois pontos. Ok. Encontra o gráfico de uma função f em mais do que um ponto. Ela encontrou em mais do que um ponto. Quando isso ocorre, tá vendo, galera? Quando isso ocorre, o que acontece? Então, a função não é 1 para 1. A função não é 1 para 1. Quando isso ocorre, ok? Você traça uma reta horizontal na função. Se isso acontecer, a função não é 1 para 1. Ok? Ó, vamos continuar lendo e vamos explicar mais um pouco. Note que existem o quê? x1 é diferente de x2. Realmente, galera, olha aqui. Temos esse ponto aqui, x1. E temos esse ponto aqui também, x2. Está vendo que eles são diferentes, ó. O valor de x aqui, obviamente, é diferente. Sei lá, o x1 podia ser 2 e o x2 podia ser 5. O valor, ok? O valor não importa. Ele chamou x1, x2, só para dizer que podia ser quaisquer valores, ok? E tais que f de x1 e f de x2, ou seja, f de x1 e f de x2 é o que, galera? Não são iguais? São iguais ou não? São ou não são? São, né, galera? Se você parar para analisar, onde é que está o f de x1 e f de x2? Está bem aqui, ó. Vou fazer, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó? F de x1 e f de x2, eles têm o mesmo valor. Você percebe que eles têm esses dois pontos vermelhos aqui, em que a gente traçou a reta, eles têm o mesmo valor aqui em y, tá vendo? Aqui, nesse ponto azul, esse aqui, ó. Esse daqui, o y é igual, tanto para f de x1 para f de x2. Então, ou seja, o f de x1 e f de x2 são iguais, tá vendo? E x1 e x2 são diferentes. Quando isso ocorre, galera, isso que contraria a definição de função 1 para 1. Ok? Ou seja, quando isso ocorre, ou seja, x1 e x2, os valores de x são diferentes. Entretanto, o valor da imagem, ou seja, f de x1 e f de x2 em y, são iguais. Tá vendo? Aqui, ó, tanto aqui, ó, esse ponto dá essa imagem, também esse ponto, ó, também dá o mesmo valor ó, em y, se você parar para analisar, tá vendo? Quando isso ocorre, contraria a definição de função 1 para 1. Então, assim, analisando isso aqui, a gente vai ver o seguinte. Podemos, então, estabelecer um critério geométrico, um gráfico, para decidir se uma função é 1 para 1 ou não. Como é que é isso? Vamos ver no próximo slide. Teste da horizontal, galera. Esse é o teste para a gente ver se uma função é 1 para 1 ou não, ok? Uma função f é 1 para 1 se nenhuma reta horizontal encontra seu gráfico mais do que uma vez. O que é isso, galera? Isso aqui é a definição, ok? Isso é a definição. Como eu sei se uma função é 1 para 1? Se nenhuma reta horizontal encontra seu gráfico mais do que uma vez. Vamos entender isso com esse exemplo. Seja a função f de x é igual a x ao quadrado. Ó, coloquei de vermelho porque olha aqui. O que é isso? Essas voltas aqui, ó. Tá vendo o vermelho que desce aqui, faz tipo um formato de U ou de V? Essa é a função. É essa função aqui, ó. F
de x é igual a x ao quadrado. Tá aí. Essa é a função representada graficamente, é esse vermelho aí. E você está vendo que ele traçou algumas retas horizontais, tá vendo? De azul. Tá vendo aí? Então, olha só. Ele disse o seguinte, ó. Ele deu f de menos 1 e f de 1. Galera, cadê f de menos 1? Ó? Vamos achar. No lugar do x, ó, lembrando, f de menos 1 é o quê? No lugar do x, ele colocou menos 1. Tá aqui, ó. Ó, o menos 1 bem aqui. Então, vamos traçar o ponto. Tá bem aqui. Ok? Tranquilo? De boa, né? E f de 1. Tá bem aqui o 1, ó. Deu aqui o ponto. Repara o que, galera? Repara o que? 1 e menos 1 tem a mesma imagem. Como assim a mesma imagem? Olha aqui. Em x, eles são diferentes, tá vendo? O x é na horizontal. O x tem dois valores, menos 1 e 1. Só que quando você traça a reta horizontal aqui, tá vendo que ele corta em dois pontos? Eles têm imagens diferentes, imagens iguais, aliás. Eles têm domínios diferentes, porém o x é diferente, só que a imagem, ou seja, o y, é o mesmo aqui, ó. O y vai para cá, ó. Ó. Ele tem o mesmo valor aqui, ó, o valor em y, e aqui, ó. Eles têm a mesma imagem, ou seja, eles vão dar o mesmo ponto em y, ok? Quando isso ocorre, o que acontece? Não é 1 para 1. Então, ou seja, para simplificar, você vê a função, ok? Vamos supor, tem uma função assim, ó. Vou fazer aqui, ó. O x, aqui o x e aqui o y. Vamos supor o seguinte, a função é assim. Vamos supor que a função fosse isso aqui, ó. Ok? Tá aí. Coloquei a função está assim, crescendo. Vamos traçar as horizontais, ó. Vou traçar várias, ó. As horizontais. Em azul, igual tá no exemplo. Eu pergunto, galera. Deixa eu perguntar uma coisa. A reta horizontal encontra o gráfico, ou seja, encontra o vermelho mais do que uma vez? Não. Aqui, ó, ele só encontra em um ponto. Aqui também só em um ponto. Aqui é só em um ponto também. Aqui é só em um ponto. Aqui é só em um ponto. Aqui é só em um ponto. Diferente desse primeiro exemplo que eu expliquei aqui. Quando isso ocorre, o que acontece? Quando encontra em dois pontos, não é 1 por 1. Quando isso ocorre aqui, do lado direito agora, você está vendo que não encontra em mais do que um ponto, mais do que uma vez. Então, nesse caso, o que dá para afirmar? É 1 por 1. A função é 1 por 1 só. Tudo bem? É isso. É isso que quer dizer o teste da reta horizontal. Isso quer dizer se a função é 1 por 1 ou não. Ok? É simples assim, é fácil, ok? Tranquilo? Vamos dar continuidade. Se, entretanto, restringirmos o domínio de f, podemos conseguir uma função 1 para 1. Como assim? Presta atenção, galera. Definindo, ó. Temos aqui a função de volta, ó. G de x é igual a x quadrado. Porém, todavia, contudo, ele diz o seguinte. Olha a restrição que ele deu. X tem que ser maior ou igual a zero. Então, nesse caso, eu não posso colocar valores negativos para x. Ok? X tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o x vai daqui para frente. Ele não pode pegar valores negativos. Ok? Porque o domínio diz o seguinte, o domínio está aí dizendo, ou seja, o valor de x tem que ser zero ou maior, não pode ser números negativos. Então, ou seja, eu não vou traçar aqui o gráfico aqui desse lado esquerdo. Porque se eu fizer isso, primeiro, o domínio diz que eu não posso colocar valores de x aqui à esquerda, por quê? Porque aqui ele é negativo. E o domínio diz o quê? O domínio diz que o domínio tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui, na direita, vamos excluir, ok? Não tem. Aí, ou seja, eu tracei aqui, retas horizontais. O que acontece? Só corta em um ponto, galera. Não tem dois pontos. É esse ponto e esse ponto. Então, nesse caso, essa função, por conta desse domínio, ela é o quê? Ela é 1 por 1. Tranquilidade. É isso, galera. Fácil assim, tranquilo.
Vamos dar continuidade. Função composta e função 1 por 1. Tudo bem? É isso. Entendeu? Vamos continuar. Vamos aqui fazer alguns exercícios agora, ok? Vamos aplicar alguns conceitos. Temos o seguinte, ó. F de x é igual a raiz cúbica de x e g de x é 2x menos 1. Ele quer o seguinte, determine f bola x, né? Como é que escreveria isso, galera? Vamos escrever isso melhor. Seria como? Não seria f g de x? Em outras palavras, galera, vamos transformar isso numa coisa só. Como ficaria isso? É a função g de x dentro da função f, não é? Então é fácil. Como ficaria? A função f não é a raiz cúbica de x, só que o x não é a própria g de x, então ficaria como? Ficaria assim, ó. Uma dentro da outra ficaria, eu vou chamar de h de x, ok? Juntando essas duas em uma só, eu vou chamar de h de x, ok? Ficaria assim, ó, dessa forma. Ficaria a raiz cúbica de 2x menos 1. É isso, simples assim. Ah, é só isso? Sim. Repare que o f de x, o x, você vai calcular a raiz cúbica do x. Só que o x não é a própria g de x, então a raiz cúbica de 2x menos 1. Ok? É isso. Então, qual é a resposta aí? Qual é a resposta? Letra A, né? É a A. Tá aí. Simples assim. Fácil e tranquilo, né? Vamos fazer a próxima, então. Galera, essa questão 2 eu vou pular, ok? Por um simples motivo. Você percebe que ela está com erro, né? Porque eu não sei dizer se é um f, função f está dentro de g de x ou é a g de x que está dentro de f de x, ok? Está com erro aí se você parar para analisar. Isso porque ele colocou, em vez de colocar, ele colocou f bola fx. Então não sei se é f bola g de x ou g bola f de x. Não sei se é f que está dentro da função g de x ou é g de x que está dentro da função f de x, ok? Então é o seguinte, essa 2 não precisa se preocupar, ok? Tranquilo? Tentem vocês fazerem dos dois jeitos, tá bom? Tranquilo? Eu vou fazer a questão 3, ok? Para a gente terminar aqui a função composta, ok? Sim, encerrar o assunto. Tudo bem? Vamos para a questão 3, que diz o seguinte. Se f de x é igual a raiz de x e g de x é igual a x quadrado menos 4x, então determine g bola f de x. Galera, é simples. Vamos fazer aqui? Vamos escrever isso. Seria como? Seria g f de x. Ok? Então, ou seja, a função g de x, né, que está dentro, você vai colocar, no lugar do x, você coloca a própria f de x. Tá. Então, vamos lá. Como seria? Seguinte, galera. G de x é x ao quadrado menos 4x. Ou seja, aqui dentro, ó, aqui, você vai, no lugar do x, você vai pegar esse valor, vai levar ao quadrado e depois vai colocar menos 4x. Só que no caso o x aqui é a própria f de x, tá vendo? Então, no lugar, como é que ficaria? Ficaria o seguinte, ficaria raiz de x ao quadrado, raiz de x ao quadrado, menos 4 raiz de x. Ok? E aí é o seguinte, galera. Tem uma regra em matemática que diz o seguinte. Quando nós temos raiz quadrada, ó, aqui nós temos uma raiz quadrada. E nós temos elevado ao quadrado, o que acontece aqui? A gente cancela, a gente corta. A gente corta. Vamos cortar, ó. Cortar esse com esse. Fica só quem? O x. Então vai ficar x menos 4 raiz quadrada de x, ok? Ok, galera? Tranquilidade. Então, qual é a resposta? Letra C.
Simples assim, função composta é isso, galera. Tranquilo? A2 eu quis pular porque já estava com erro, né? Teve um erro aí de impressão. Não sei se você conseguiu perceber. Porque eu não tenho como saber se é F dentro da GX ou é GX dentro da F. O inverso. Porque aqui, como foi escrito, tá vendo? Não tem como saber. Então eu preferi não fazer, ok? Para evitar alguma confusão. Mas espero que vocês tenham gostado aqui, ok? Essa foi a unidade 3, função composta, e a função 1 por 1, ok? Só isso, galera. Tranquilidade, tranquilo. Beleza, galera? Eu espero vocês na próxima unidade. Aguardo vocês lá, ok? Então, tchau!